Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para a gente explorar hoje o mês de março, cheio de eventos astrológicos importantíssimos, pontos de inflexão, planetas entrando em retrogradação, eclipse que é super importante, ano novo astrológico, ingresso de Netuno em Áries, uma série de eventos ainda dentro dessa temporada, nesta temporada super sensível de peixes, um aglomerado de planeta em peixes. Então, queria explorar isso juntos para a gente criar junto com o universo e poder fazer escolhas de uma forma consciente, dando tempo ao tempo e olhando com o lado luz do signo de peixes e não com o lado sombra. Vamos explorar isso. Se você está entrando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho. Se você está de volta, é sempre uma honra ter você por aqui para a gente pensar juntos, para a gente poder dialogar com o universo. Cada lua nova a gente vai mudando de signo, a gente está na lua nova de peixes, agora dia 27, e a cada mês essa progressão de novas luas, onde a gente tem a oportunidade de plantar novas sementes, pensar no novo de uma maneira criativa. Claro, fazendo as pazes com a impermanência. A vida é sempre impermanência e aí eu acho que está o grande desafio nosso, né? Como lidar com a impermanência e como fazer as pazes com ela. Se não, especialmente numa temporada pisciana, onde a gente pode cair para o lado sombra do vitimismo, ou do porquê eu, ou quando acaba. Ao invés disso, vamos ficar forte com a ideia de o que eu aprendo com isso, o que essa situação, o que isso está manifestando pode me trazer de oportunidade. E claro, a gente olha para cima, como desde os tempos do início dos tempos, todas as civilizações olharam para cima para obter respostas e cá estamos nós olhando para o céu para obter respostas e um monte de coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Vários recados planetários ao mesmo tempo e nós estamos nesse aglomerado de planetas no signo de peixes, o final do ciclo e o início de um novo. Talvez a gente esteja nessa grande inflexão civilizatória até, coisas grandes, e cada um de nós nesse final e num recomeço. E aí a oportunidade da gente aproveitar a temporada de eclipse que tira algo e põe algo, esse eixo Virgem e Peixes, essas áreas e planetas que você tiver em Peixes e Áries, é interessantíssimo a gente olhar que função que é. É um Sol a identidade, é a Lua a questão de vínculos, é Vênus, as parcerias, associações, é a forma de pensar que está sendo questionada com Mercúrio, é um Marte na forma de se expressar, de se defender. O que está aí para você e quais recados a gente pode tomar vantagem aqui nessa construção? Eu marquei lá nos vídeos de 25 a importância de março e setembro, sempre dou destaque também quando faço aqui meus dashboards para clientes, para a gente entender onde estão os meses de inflexão, e eis que março e setembro são meses de super inflexão, junto com essa galera mudando de signo, principalmente no limiar entre peixes e Áries. É muita coisa entre peixes e Áries, pessoal. É Saturno, é Netuno, é Vênus, é Mercúrio agora, Sol e Lua em peixes, no mês que vem Sol e Lua em Áries. Nós estamos fechando algo e criando algo novo. O que é aí para você? O que está fechando? O que está concluindo? O que precisa ser diluído pelas águas piscianas para começar algo com fervor, com fogo, com entusiasmo do signo de Áries e com a velocidade que 25 propõe nesse fogaréu de fogo e ar, especialmente quando Urano entrar em Gêmeos aqui em julho e até um pouco antes a gente já está sentindo essa mudança. E o que você recebe, né? Nós estamos nessa temporada pisciana, nós vamos ver, eu queria explorar essa simbologia de peixes, onde a gente está muito receptivo, razão pela qual é importante você selecionar o que você consome, ler, ver, o tempo que a gente está dispondo. Gente, tudo que a gente tem é o nosso tempo, né? O tempo que escoa nas redes sociais, o que você está trazendo para você, o que você está recebendo. Peixes é um grande receptáculo. Veja como você filtra isso tudo. Então, para resumir um pouco a pegada, né, de março, que a gente vai ver o limiar entre fins e começos, os eclipses no eixo Virgem e Peixes. Eu tenho um vídeo para você bem detalhado dos nodos lunares no eixo Virgem e Peixes. Vou colocar o card aqui, porque é fundamental esse entendimento do que é eclipse, o que está acontecendo nesse eixo, vai ajudar muito a entender. Temos mudança de estação, a gente não celebra tanto como antigamente, mas a gente tem esse ponto de inflexão
justamente no equinócio de março, a gente tem essa virada de Peixes para Áries, o ano novo astrológico, que é o 0 de Áries, o início do início da roda zodiacal. Reanálises de todo tipo, Vênus entrando em retrogradação, também tem vídeo aqui no canal, e o Mercúrio entrando em retrogradação, ambos entre Áries e Peixes, outra indicação enorme da concentração nesses signos. Então, o cuidar dessa super ênfase que a gente vai olhar na simbologia de Peixes e essa busca por sentido, né? Traz essa busca do sentido, como que está sendo isso para você? Esse final e começo faz a gente pensar que começo que eu quero e essas retrogradações ajudando a gente nisso tudo. Olha só a pegada de março, cheio desses pontos de inflexão. Eu, claro, deixo aqui para vocês. Tá dando um errinho, tá comendo aqui o topo do meu slide, mas tudo bem. Se você está chegando por esse vídeo, então aqui parece muita informação e né? Mas tem uma legenda aqui para você. Então, a conjunção, né, que é um marco, um novo ciclo. O sexto, um aspecto de facilidade, que é um grau de 60 graus. A quadratura, o ângulo de 90 graus. Então, tá tudo aqui descritinho. O trígono, a facilidade mais alta, mais proeminente, que é um ângulo de 120, e a oposição, que é o desafio. Mas vamos olhar, depois a gente vai voltar para cá e olhar, a gente vai conseguir entender melhor. Deixa eu passar isso aqui primeiro para vocês. Quando a gente entra em Peixes, entra em qualquer signo, a gente começa uma conversa com os outros planetas. Então aqui nós temos toda essa galera aqui, Sol, a Lua vai estar aqui na Lua Nova, Netuno, Saturno, Nó do Norte, Mercúrio, Vênus, entre esse limiar. Então aqui é esse excesso de planetas no signo de Peixes. Vamos olhar um pouquinho essa simbologia de Peixes? Então, para a gente poder ficar no lado luz, né, da empatia, da elevação, de incluir o outro, de entender que estamos todos num momento mais sensível. Então, essa situação que de repente está te consumindo, da onde a pessoa está vindo? Será que também está partindo de uma insegurança? Poder elevar esse nível de neblina, porque o lado sombra de Peixes, se a gente cair na falta da realidade, né, porque a gente vê as coisas inebriadas, vê esse efeito neblina de não clareza, dispersão, distração, a fuga da realidade, quando a realidade fica muito dura. O que acontece agora é que a gente não consegue fugir da realidade porque a gente está de cara com Saturno. Estamos nesse limiar entre Saturno e Netuno, um dissolvendo Netuno e outro estruturando Saturno. Ambos se encontram a 0 grau de Áries em fevereiro de 26, um grande marco histórico. Então nós estamos preparando o terreno. Por isso é importantíssimo você ver e entender essa área onde caem os eclipses e observar, sem apocalipses de ficar olhando tudo e ouvindo tudo do ponto de vista de fim do mundo. Não, o que precisa ser eliminado ali para que algo novo surja? O que eu preciso dissolver, Netuno, para estruturar melhor Saturno? Então estamos ali, né? Então essa temporada altamente impressionável, vulnerável, receptiva, porque Peixes é de longe o signo mais sensível do zodíaco. Como o convite para vocês é como a gente planta essa nova semente do ponto de vista de luz de Peixes e não do lado sombra. Criativo, humanitário, espiritualista, né, de tentar observar o que tem além, que Peixes não vive muito aqui, né? Peixes está além da matéria, além da transcendência. Por isso a fama de mais confuso ou de mais solto, porque é como se a alma pisciana tivesse ligada não só na matéria, como se a matéria fosse um acidente quase para Peixes, porque Peixes está conectado com algo maior. Como todos nós podemos nos conectar com esse algo maior, sem a gente se perder na confusão, na dispersão e na fuga da realidade, no vitimismo, que também é o lado o sonhador, que pode ser um aspecto harmônico, mas não no sentido de fantasia de sair da realidade, porque a gente não vai conseguir e aí gera uma frustração, porque a realidade está se impondo, ela se impõe, certo? Então esse eixo dos eclipses é importante a gente entender. Nós vamos começar por um eclipse de lua cheia, nós vamos ver ali na jornada, quando a Terra está entre Sol e Lua.
Depois a gente vai falar mais do outro eclipse. Esse ciclo lunar, o plantar a 9 graus de Áries, então no dia 27 a 9 graus, veja onde está 9 graus. E aí eu tenho a 9 graus de Áries, eu falei Áries, né? Peixes, gente, peixes. E aí eu tenho colocado aqui, tudo que a gente planta numa lua nova tende também a ter desdobramento na lua cheia desse mesmo signo. Especialmente agora, apesar desta lua nova não ser eclipse, da de 9 de peixes, a lua cheia de 7 de setembro, na cara do Brasil, no mesmo grau, 7 de setembro, né? Acontece lá em setembro a lua cheia. Então, o que desdobra das sementes que estão plantadas agora nessa área que você tem? Peixes. A lua crescente, né? O crescer em Gêmeos. Aqui a gente tem bastante mutabilidade, tá, pessoal? O nível de mutabilidade é grande. Peixes, Gêmeos e Virgem são signos mutáveis. Estamos nesse processo de inflexão. Lua crescente, então, o regar, o colocar mais caldo nas situações. Em Gêmeos, comunicação, contato, pontes. A lua cheia de eclipse total em Virgem, a 23 graus de Virgem. Dá uma olhada onde você tem esse grau. Dá uma olhada no vídeo lá dos nodos, nesse eixo, para você entender. E a lua minguante a 2 graus de Capricórnio, que é um recolher mais racional ali no signo austero de Capricórnio. Bom, o que eu queria mostrar para vocês? Olha o mapa da lua nova, gente. O mapa da lua nova com ênfase na casa 5, que é uma casa ligada a crianças. Peixes é um signo de alta impressionável. Saiu errado. Impressionável, vulnerável, receptivo, sensível. Então, nós tivemos muito essa comoção internacional, dessas barbáries que estão acontecendo no mundo, que envolvem crianças, esses retornos de resgate dos reféns de Israel, toda essa comoção que está tendo mundialmente. E essa é uma área de experiência que está ali evidenciada para o mapa do Brasil. Então aqui a gente está falando especialmente da lua nova no Brasil, mas temos esse lado sensível mundial, porque afinal de contas a lua nova acontece em peixes para todo mundo. Então tem uma ênfase de casa 5 para o Brasil, que é uma casa também ligada a artes, artistas, entretenimento. Vamos observar e ver o que vem. Regente em Escorpião, com os dois, o ascendente em Escorpião, com os dois regentes, né? O Plutão ali na casa 4, que é uma casa de base, tem a ver com as terras, com a agricultura, e o Marte em Câncer ali na casa 9, que é uma casa de judiciário, de leis, de diplomacia, todos os assuntos bombando agora no momento. E com o protagonismo de Júpiter, porque Júpiter é o aspecto de quadratura para Sol e Lua, que é o aspecto que fala mais alto, numa casa 8, que é uma casa de economia, de valores grandes. Depois vocês vão ver que eu vou colocar essa galera em peixes estacionando a casa 2 do Brasil. E Júpiter é um planeta de diplomacia, de jurídico, de temas legais, de STF, de todos os assuntos que estão borbulhando, não só no Brasil, mas eu diria no mundo, esses temas em torno de diplomacias e temas legais, e lideranças, e pontos de inflexão, e novo começo, uma série de coisas acontecendo no mundo agora, de grande relevância, de grande importância. Então nós temos aqui essa quadratura, que é o ponto importante dessa lua nova, com toda a galera aqui, né? Toda a galera em peixes que a gente vem comentando. Vamos ver na jornada, gente, como que isso se evidencia. Agora já não sei onde eu pus a jornada. Então a lua nova está no final de fevereiro. Aqui, março. O que a gente viu ali no gráfico dos signos, a gente começa a ver nos aspectos, né? O encontro com Saturno, o encontro com Netuno. E aí chamar a atenção de vocês para os pontos mais importantes dessa jornada. Vocês conseguem depois dar um print, explorar, debruçar sobre o seu mapa. Se você está chegando por esse vídeo, aqui vocês vão ver, e não esquece de dar seu like, de se inscrever caso você tenha se inscrito, não, caso você tenha ainda não feito isso, esquecido. Aqui em cima você vê as legendas, né, dessa jornada, e aqui tem um monte de informação. Então os pinzinhos aqui que marcam as conjunções que são novos começos, os aspectos mais fluidos em azul e os aspectos tensos em vermelho.
né? Como, por exemplo, a quadratura Sol-Júpiter que a gente acabou de comentar. Pontos importantíssimos aqui, por que Março é tão importante, traz à tona os temas, manifesta, né, a tendência de a gente ver as coisas desenrolando. A retrogradação de Vênus logo no início do mês, eu vou deixar o card aqui para vocês na descrição, mas a gente está repensando as questões afetivas no limiar entre Áries e Peixes, mais um. Temos a retrogradação, o eclipse, claro, os eclipses de lua cheia e de lua nova. Então, isso é um marco, como a gente falou. A retrogradação de Mercúrio nos mesmos signos de Peixes e Áries, que é a reanálise de pensamento, a reanálise de decisões. O ano novo astrológico, o ingresso do Sol em Áries, que traz essa mudança de estação, traz toda essa energia, então, que a gente está falando dessas águas piscianas dissolvendo e Áries começando o novo. E temos um marco mega histórico do ingresso de Netuno em Áries, como a gente estava falando. Então, comece então, a observar muito essa área de experiência de Áries, que vocês vão ouvir a exaustão. Quem gosta e quem segue a astrologia vai ouvir isso direto, porque a gente está com esse signo muito inflamado. Claro, a gente tem que tomar cuidado quando migra para Áries, a gente vai falar mais no mês que vem, certo? Das características sombra de Áries, né, que é a impulsividade, a competição, a fúria, a raiva, enfim, a gente vai comentar bastante sobre isso e usar, então, esse ponto de inflexão de Peixes para Áries para dar a volta por cima, né, ter feito aí, ressignificado os temas mais sensíveis e emocionais que Peixes tem trazido para a gente poder ter o vigor e espontaneidade de Áries para seguir em frente, começar um novo ciclo, certo? Então a gente vê o que a gente viu aqui, né, nessa jornada, que os aspectos, então os aspectos, enquanto da passagem por Peixes, a gente vê, né, os aspectos fluidos, com Marte, por exemplo, que está em Câncer, quem está passando por signos de fogo, por exemplo, como Mercúrio em Áries, o aspecto fluido com Plutão, que está em Aquário, um signo de ar, fogo e ar se retroalimentam. E aí a gente está nesse ano novo astrológico ali, né, nesse meados de março, com esses contatos, né? Tivemos o contato de Saturno com a realidade antes da lua cheia, e depois os contatos com o nó do norte, que é a nossa bússola, com Netuno, para a gente tomar cuidado com o lado raiz ali de ilusão e desilusão de Peixes, e logo a gente entra na energia de Áries, certo? A gente vai falando disso separadamente, senão o vídeo vai ficar muito longo, gente, mas para vocês terem uma ideia da quantidade de temas que a gente tem aqui para explorar nesse mês de março, de reanálises, de ressignificações e de novos inícios para a gente pensar a respeito. E aí vocês vão ver, né, que o Mercúrio entra em Áries, a forma de pensar, volta para Peixes lá no dia 29/3, certo? Bom, nessa passagem por Peixes, a gente tem então os signos de água facilitados, Escorpião e Câncer fazem com Peixes um aspecto de trígono. Então a gente tem essa facilitação, pensa nas funções planetárias e nas áreas que você tem Câncer e Escorpião, o que você pode aproveitar disso. Os signos de touro, de terra, seriam touro e capricórnio. Eu tirei Virgem, porque Virgem faz oposição a Peixes. Então aqui nós temos um aspecto de sextil, que é uma facilitação onde a gente tem que trabalhar algo, né? A gente tem que mobilizar algo ali para que a coisa se dê, não cai no colo, mas a gente pode fazer esse movimento que está favorável no sextil. E o efeito catavento, que eu gosto de tratar as quadraturas como um motor, como uma possibilidade, mediante o desafio, o que a gente pode fazer com ele. Veja as áreas, né, onde você tem os signos mutáveis, próprio Peixes, que está lidando com bastante coisa, Virgem, Gêmeos, que está com os exageros de Júpiter, tem vídeo aqui no canal sobre Júpiter em Gêmeos, e Sagitário, né? Então, pense como isso pode ser um motor, como esses desafios agora, ou pontos que te exijam esforço, ou frustrações, podem te trazer
um aprendizado que depois você escala lá na frente, certo? A lua cheia, a gente vai tratar mais desses assuntos, mas só para vocês terem uma noção, né, lá no 14, que é o eclipse, a gente tem essa lua cheia para o Brasil no eixo 28, super mexido esse eixo econômico, recursos, dinheiro, valores, nada novo, também não precisamos de astrologia, como eu costumo dizer, para ver questões econômicas nos lugares que já estão aí pulsantes. Então esse eixo 28 impactado, Sol entre Saturno e Netuno, que é esse grande contato entre algo que se dissolve e algo que se constrói, as estruturas sendo diluídas, novas sendo criadas, e a gente tendo essa oportunidade de criar junto com o cosmos nessa fase que a gente está vivendo. No mapa do Brasil, se a gente for olhar, como eu comentei para vocês, nós temos essa concentração planetária em peixes nesse eixo 28 também. Então, nessa lua cheia, o Brasil vive tanto em termos da lua cheia mesmo, na casa 28 impactadas, quanto por trânsito. Então, nós estamos com esse eixo de recursos, talvez mais notícias, ou mais situações, ou mais inflexões ligadas à questão econômica, certo? Depois eu vou falar sobre equinócio, depois a gente explora esse mapa do dia 20 de março, que para o Brasil tem essa concentração na casa 1, na casa do povo, na casa das pessoas, dos comportamentos do povo. Gente, me conta o que você espera para esse mês, se você já está sentindo a sensibilidade, se você ficou até aqui, de onde você está assistindo, vocês não têm me falado mais de onde vocês estão assistindo. E eu quero desejar que essas inflexões todas tragam um monte de oportunidade para vocês. Não desanimem em torno da sensibilidade de peixes, usem da empatia e bora esvaziar o que tem que esvaziar para começar um ciclo novo. Logo, logo, quando tudo isso entrar em Áries, e a gente aproveitar, então, essa energia empática de peixes nesse momento. Tá bom? Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Até a próxima.